Olá, gente querida de paz e bem. Como está você? Um abençoado quinto domingo da Páscoa para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Pois é, domingo passado nós falávamos sobre corpo e a questão do corpo, como a gente pode perceber, não é? A partir da experiência do ressuscitado, essa dimensão do corpo na espiritualidade. E vi, né, que algumas pessoas acharam interessante colocar, aprofundar. Ah, eu acho que a gente pode, né, com muita tranquilidade, com muita delicadeza, assim, até porque o canal Paz Bem chega a diferentes públicos, né, dentro do campo da espiritualidade, vamos dizer assim, progressista, e diferentes formas de apreensão dessa dimensão da experiência espiritual. E eu acho que a gente pode, não é? Ou pelo menos deve continuar conversando no sentido mesmo de como é aqui, como roda de conversa, uma, uma partilha, mas acima de tudo uma provocação, né? Algo que nos ajude a sair, como se diz por aí, né? Zona de conforto, e a gente poder, se inquietar sobre como é que a gente vai, às vezes, lidando com as coisas, particularmente com a tradição, né, que herdamos, né, e a gente não se dá conta do quanto isso é inquietante, quando a gente leva as últimas consequências. Meu objetivo aqui, já vou logo dizendo, que não é provocar escândalo, né, ou criar uma inquietude no sentido de a pessoa não é, se angustiar com questões que eu acho que são pertinentes, são importantes, mas que dentro da pluralidade nossa precisa ser trabalhado com delicadeza, para que, inclusive, não, não produza mal entendido, né? Então, por que todo esse preâmbulo? Porque o que hoje eu queria fazer é uma aproximação, dando continuidade ao programa passado. E essa aproximação é no sentido de que a gente possa partir do conhecimento que a gente tem, ou que todo mundo, né, um conhecimento básico de como é que a gente lida com as coisas, com os termos. Né? Então, eu gostaria de que a gente hoje, né, partisse da ideia de corpo, tá? De corpo. Quando a gente fala corpo, parece que todo mundo entende a mesma coisa. Mas não é bem assim. Quando eu falo de corpo, o que é que você entende? O que vem à mente a ideia de corpo? Uma forma de entender corpo é aquilo que a gente aprende, né, lá no meu tempo de primário, né, Fundamental 1. Cabeça, tronco e membros. Quando a gente fala, e é próprio, né, de abordar o tema do corpo com crianças, a gente fala de cabeça, tronco e membros, a gente não leva em conta, por exemplo, os sistemas complexos que envolvem o nosso corpo, que estão dentro, né, sob a nossa pele, não é? Que é um órgão.
Então, cabeça, tronco e membros é uma aproximação, mas ela não é uma das melhores. Ela envolve a dimensão dessa parte interna do corpo. E dentro mesmo desse corpo externo, existe, né, no nosso corpo, os genitais. E isso provoca em você incômodos, dificuldades. Isso é algo que envolve tabus ou traumas. Isso é o seu corpo. Isso envolve a ideia, ou melhor, a apreensão que você tem dele. E com isso eu estou dizendo que não há aqui um elemento de valoração. Não é? Essa sua ideia está errada, a minha está certa. Não. São formas de entender corpo. Quando eu falo corpo, parece que todo mundo entende, volto a dizer. Mas não é assim. Há várias formas de vivenciar esse corpo. Uma coisa bem simples. Entre povos originários, a vivência do corpo é bem distinta da matriz cristã ocidental. Claro, a nudez, né, que escandalizava o europeu, denuncia essa vivência do corpo. O corpo e a sua nudez têm outra forma de ser percebido e apreendido pelo europeu lá do século XVII e um grupo originário, uma nação, né, uma aldeia no Xingu. A experiência desse corpo, para eles, é distinta da nossa. Não é completamente outra, não é? Porque o corpo físico, né, dos sapiens é igual. Mas nem mesmo assim há variações. Reverendo, onde é que o senhor quer chegar? Eu estou achando bacana isso, mas parece mais uma aula de antropologia ou, né, do que qualquer coisa. Biologia, do que qualquer coisa. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Quando nas nossas missas, né, a gente, através do credo niceno e apostólico, a gente proclama em voz alta que acredita, né, na encarnação do Verbo que se fez carne, que se fez corpo e habitou entre nós. E aí eu falo de Jesus de Nazaré. A gente acredita mesmo nisso? Como assim? Vamos lá. Ortodoxia, tá? Doutrina cristã indiscutível, canônica, não é? Porque tem coisas que são a base da nossa crença, né? Cristo foi em tudo igual a nós, mas sem pecar. Quando a gente diz essa frase tão singela, a gente acredita nisso, que ele foi em tudo igual a nós. A gente acredita mesmo? Uma questão, como eu estou dizendo aqui, são questões que a gente precisa compreender, tá?
igual a nós. Leva em conta, por exemplo, a dimensão do desejo sexual, da libido, ou isso faz parte daquela outra parte que se chama pecado. Questões fisiológicas. Eu sei, isso não é o importante e central na sua mensagem. Isso não colocou, né, em nenhum momento essas dimensões corpóreas. A sua mensagem implicou em uma leitura dessa ou daquela forma. O que eu estou dizendo é que se nós cremos verdadeiramente, e aí eu estou falando, né, dos cristãos, católicos, luteranos, americanos, batistas, metodistas, que Jesus, Cristo, Deus e homem, plenamente humano, plenamente divino, que foi em tudo igual a nós, mas sem pecar, quando a gente coloca essa dimensão da sexualidade, a gente ou assume que em Cristo também essa dimensão existiu, ou a gente coloca naquela outra dimensão, da dimensão do pecado. Ao longo da... Bem, a gente iria muito longe nessa conversa, mas de forma bem delicada. Eu queria que a gente compreendesse que se a gente tem dificuldade, ou se você, né, diz assim, que conversa louca, Jesus, desejo, libido, não. Isso é algo que é compreensível pela história de como essa visão do Cristo ela vai sendo construída. Porque passa, não é, pelo contexto em que esse cristianismo se desenvolveu. O cristianismo ele não desce pronto do céu, apesar de que, não é, parte do discurso ideológico achar que o cristianismo desceu assim, pronto, chamado tradição, e a gente vai, né, seguir. Mas não foi assim, gente. Isso é fundamentalismo. Isso é literalismo. O que eu estou dizendo para você é que essa visão nasce de uma tensão entre diversas forças. De um lado, sim, esse caráter, vamos dizer assim, implosivo, né? Explosivo, implosivo, explosivo, da ação do Espírito Santo, trazendo e nos forçando a olhar, e do outro, os limites e os contextos culturais, sociais, políticos, econômicos, das sociedades em que esse cristianismo se manifestou. Por exemplo, qual a visão, não é, do corpo em Paulo, nas suas cartas? Como ele apresenta esse corpo? Ele faz uma série de metáforas sobre o corpo. Se sabe hoje que essas cartas de Paulo, eles não foram só de Paulo, né? Muitas cartas, ou parte delas, foram atribuídas depois a Paulo por uma questão de autoridade. Sem levar isso em conta,
Paulo, ele não nasceu, assim, desceu do céu, né, puro e sem nenhum tipo de, né, contexto, e falou a mensagem do divino. Ele nasceu dentro de uma comunidade judaica, que tinha uma determinada visão de corpo. Né? E aí, depois dele, esse cristianismo foi ter que conversar ou ter que enfrentar correntes filosóficas, particularmente gregas e helênicas, que tinham também a sua visão de corpo e que se baseavam, naquela época, inclusive num neoplatonismo, né, que tinha se afastado muito da visão de Platão, mas que tinha desenvolvido algumas ideias sobre esse corpo e via no corpo físico algo muito sujo, limitado, e que o espírito era pleno, e que se colocava mesmo a ideia de crisálida, de casulo, né, como ali é um lugar onde esse espírito está. E aí, quando se parte, né, esse espírito voa livre, tem a sua liberdade, está plenamente realizado. E aí, vai conversar sobre um espírito plenamente realizado que come, que dança, que anda, que fala, que conversa? Ele não é desse mundo, não pode ser. Mas a palavra fala, ou pelo menos foi essa a tradição que herdamos. E aí, como é que a gente vai? Observe, por exemplo, só para sem avançar muito, um Agostinho de Hipona, que tinha vindo, né, de um dualismo, uma visão ali, né, dualista, de um lado, Deus, bom, puro, divino, e um demiurgo mau que atrapalhou e sujou a criação dele. Né? E aí, esse Agostinho se converte, tem uma experiência epifânica, né, de Deus. E aí ele se converte ao cristianismo. Mas ele não deixa, né, de carregar as ideias próprias do seu tempo, do seu contexto, da sua história, da sua evolução, claramente. E vai impregnar de maniqueísmo, que era a corrente que ele seguia, os seguidores de Maniqueu, essa visão. Claro, né? Ele viveu uma época grande, uma grande angústia, um grande conflito entre essa visão e a tentativa de tentar colocar isso dentro do cristianismo, até que ele tem a crise, e aí ele surge uma gestalt nossa, né? Uma nova reorganização do pensamento. Mas está lá o maniqueu, está lá o maniqueísta. Isso é doutrina. Se tornou, como padre, né, como doutor da igreja, para a questão da moral. Foi assumido Agostinho. E essa visão. Né? Alma, luz, carne, matéria, treva. Então, isso se perpetua. É a longa duração. As ideias, né, elas se mantêm durante anos. Legoff, eu acho, foi o Legoff, o medievalista, que disse que a Idade Média nunca acabou, continua até hoje. E hoje eu acredito que Legoff esteja mais correto do que nunca.
É a longa duração, é a permanência das ideias, né? As coisas podem mudar, a tecnologia muda, a gente avança tecnologicamente, mas as ideias são lentas, são pesadas para mudar, demora milênios. E assim também, essa nossa ideia de corpo. Nietzsche, né? De uma forma alegórica, poética, diz que só acreditaria no Deus que soubesse dançar. Um escândalo? Deus que dança? Pois é. Em algumas tradições, em algumas formas de espiritualidade, os deuses dançam. Não. Javé, Deus de Jesus, ele é o motor imóvel, que tudo move. Ele é imóvel porque se ele movimenta, alguém o movimentou. Aristotelismo. E a gente vai aceitando, colocando. Mas isso não é culpa nossa. Não, já basta de tanta culpa, né? É porque essa tradição carrega uma história. O cristianismo não acontece no vazio. Vamos construir o cristianismo. Sentar aqui e bolar a coisa. Não foi assim. Isso vai ao longo do tempo, na história. Então, de um lado, volto a dizer, dentro desse cristianismo, algo explosivo e implosivo, que pode e deve nos inquietar no sentido positivo, não como angústia, não como ansiedade, não como algo que nos preocupe, mas algo que nos leve a pensar e até modificar essa visão. E uma das chaves é, além da encarnação, a ressurreição. Paulo vai dizer, em uma de suas epístolas, que se não acreditarmos na ressurreição, vã é a nossa fé. Então vamos levar a sério nossa fé na ressurreição? Então, esse corpo, para além de uma busca de uma resposta científica, quântica, né, metabiológica, uma reengenharia genética a partir da ação de raios de fótons que modificam através de experimentos realizados no acelerador de partículas. Então, assim como lá no acelerador, pode ter sido isso que aconteceu naquele domingo de Páscoa, no corpo de Jesus. Tem muita gente entrando nessa. Particularmente, me dou a liberdade de não entrar. Por quê? Porque para aqueles, a mensagem não havia essa preocupação. Eles, volto a dizer, um contexto histórico, lembra? Pois é, eles não tinham física quântica, eles não conheceram Einstein, eles não tinham nenhum tipo de relação com a biologia. Não conheciam nem mesmo história. A história é uma construção recente, né? Das escolas francesas e alemães, do iluminismo, da busca do entendimento do seu passado, da sua história, da afirmação do Estado Nacional. A história nasce para isso. Pronto. Tá? É uma ciência, né, coloca nessa dimensão do método, da investigação, tem uma série de, né, de controles, enfim, ao longo do tempo. Da própria história, a história vai se constituindo como uma área de conhecimento. Bom, então, o que a gente pode dizer de forma muito categórica? O corpo ressuscitado de Jesus era corpo na sua plenitude. Não há nele nada
e seja excluído. E assim é, porque é humano, ou já não era humano. Era um corpo glorificado, certo? Quando a gente fala corpo glorificado, é entendido como? Como se entende esse corpo? É um corpo em tudo igual ao nosso corpo, mas não tinha órgãos, não tinha desejos, não tinha, porque isso, porque isso é humano. Então é isso, gente. A gente fica construindo ideias na nossa cabecinha e vai colocando essas ideias. Como eu disse, eu não quero criar escândalo e nem fazer com que você se angustie ou perca a fé. Mas que você fica, que bacana isso. Então, nesse sentido, o corpo glorioso do Cristo está muito mais próximo da vivência do corpo dos povos originários do que da nossa vivência de corpo, da nossa culpa, da nossa vergonha, né? Do nosso etarismo, né? Da nossa gordofobia, da nossa... Enfim, esse corpo é feio, esse corpo não presta, esse corpo é assim, é assado, né? O corpo glorioso, podemos colocar. Olhe os corpos ressuscitados dos povos originários, e não só deles, mas de todas as pessoas que vivem a sua experiência de corpo na sua beatitude, né? Como algo que o constitui, que é bom, que é bonito, que é belo, que é gostoso. Ah, reverendo, eu sofro de uma série de doenças crônicas. Eu sofro, por exemplo, de fibromialgia, que é uma dor generalizada pelo corpo, né? A partir, segundo pesquisas, de uma inflamação no cérebro. Então, não é algo que vou mudar minha visão de mundo, então agora eu vou ficar curado. Não. E eu tenho uma pessoa muito próxima, né, que sofre com a fibromialgia. Eu sei o quanto é doloroso. Mas, até essa dimensão precisa ser reconhecida. Não como uma resignação. Sofro, porque o meu corpo, né, eu preciso atravessar, porque ele está atendendo a um elemento de purificação. Lembra daquela história lá da Idade Média, dos chicotinhos, né? Vou buscar o sofrimento, porque aí eu já vou contabilizando, né, lá, e quando eu chegar lá, eu já estou, né, na glória, está tudo bem. Não, gente, não é assim. Infelizmente, não é assim. Porque aí a gente bateria na gente, o corpo sofreria. A gente sofre no corpo porque a gente vive a dimensão tridimensional e a dimensão da contingência humana. Porque distinto de Jesus, que foi tudo igual a nós e sofreu, ele sofreu, tá? Ele não teve a contingência da nossa situação, que para aqueles padres da igreja se chama pecado, né? Mas hoje a gente poderia dizer, grilos, complexos, bloqueios, neuroses,
Ah, mas eles são seres humanos. Se tirar isso tudo, o ser humano deixa de existir. Em certo sentido. Em certo sentido. Mas vamos pensar mais uma vez nos povos originários. Eles não são criaturas sobre-humanas. São criaturas humanas. Por isso, imperfeitas. Né? Mas a vivência dos seus sentimentos, das suas emoções, é parte do corpo, né? Das suas sensações, da forma como esse corpo lida com outro corpo, com outra vivência corporal, com outra existência na natureza, com o meio ambiente, com as coisas, distinta. Então, a gente pode até dizer que essa visão de que o corpo é em tudo igual a nós, mas sem esses penduricalhos que a gente ao longo da vida, por conta do sistema, lembra? Da estrutura, porque a gente não nasce no vazio, a gente nasce em um contexto, nasce situado sempre. Nasci numa família, eu nasci. As tradições religiosas buscam responder e dar respostas a essa situação. Porque deve existir uma razão, não é? A gente nasce no acaso. Eu nasci aqui, faleci. Então, as tradições religiosas buscam responder a isso das mais diversas formas. Por exemplo, há quem diga, por exemplo, que a gente nasce dentro de um contexto para manifestar a multiforme graça de Deus no mundo, inclusive naquela família em especial. Ou seja, a nossa missão é manifestar a glória de Deus ao mundo e, quando nascemos naquela família, a essa família, expressar essa... mas tem algumas pessoas que falharam no caminho, grande parte, né? As famílias tradicionais. Ai, enfim. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, que a gente possa fazer com que essa questão do corpo não seja um problema para a nossa espiritualidade. Não seja um peso, um incômodo, algo que como se diz no Nordeste, aperreie, mas seja algo que nos constitui. É, nosso, é no corpo que a gente existe, vive, que a gente sente, que a gente ama, que a gente comunga na Eucaristia, na missa, que a gente, né, sofre com banco de madeira, nossa coluna dói. Não é isso. O corpo, não dá para. É nele que está o nosso cansaço, mas também a nossa alegria, gente. A nossa libido, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas. Não dá para sonhar sem o corpo. Tem que sonhar com o corpo. É aqui que a gente sonha. É o lugar do sonho. É o corpo que a gente toca. Não só fere, mas acaricia, ama, expressa ternura, desejo, vontade. Desperta e é despertado. Isso é humano. Isso é divino. Isso é bom. Volto a dizer, minha ideia aqui não é escandalizar, não é fazer com que, meu Deus, mas que você possa começar, quem sabe, a pensar nessa experiência de espiritualidade bem, né? Na dignidade, do respeito, do amor, do carinho pelo seu corpo e pelo corpo do outro, das outras pessoas, pelo corpo da criação, né? Grande corpo,
que é a natureza, o ambiente, o planeta Terra, o universo, um grande corpo também. Pode ser? Como eu disse, isso é uma aproximação e é um bate-papo. Não tem uma verdade, tenho as inquietações do mundo e vou, né, ao longo do tempo, aqui com vocês compartilhando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? O objetivo, como eu digo aqui, é sempre a gente se aprender e com prazer, com alegria, né? Muito bem, muito bem. Então, se gostou, curta, compartilhe, né? Se não é inscrito, se inscreva no canal Paz e Bem. Se você puder e quiser contribuir, tem aqui, ó, um linkzinho, né, na descrição do vídeo, como você pode fazer sua assinatura solidária. Dessa forma você nos ajuda a manutenção do canal, tá? Aos assinantes, gratidão, agradecido, muito obrigado. Deixo por fim a bênção própria dessa quadra, que vai agora, da Páscoa, esse período da Páscoa, até a véspera da Ascensão. E que também usamos, né, em funerais e em memoriais essa bênção. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradecido sempre pelo carinho que vocês colocam aí nos comentários do vídeo para mim. Bom dia, reverendo. As palavras de estímulo. Como para algumas pessoas está sendo muito bom. É sempre bom receber esse feedback. Até o próximo domingo. Paz e bem, gente.